Pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre splines. Os splines são também chamados de splines cúbicos. A técnica de splines consiste em ajustar n polinômios interpoladores de grau 3, e esses polinômios interpoladores eles são tais que dois polinômios consecutivos passam pelos mesmos pontos. Então, esse polinômio, S, ele é do tipo A x menos xi ao cubo, mais B, x menos xi ao quadrado, mais C, x menos xi, mais D. Bom, então agora vamos imaginar um gráfico. Então, nós temos um ponto xi e temos um polinômio que passa por esse ponto xi, que é o Si. Temos um ponto xi mais 1 e temos um polinômio que passa por esse outro ponto, que é o Si mais 1. Então, o que acontece? Isso aqui não está legal. Então, olha só, eu não quero que isso aqui aconteça, que eles tenham valores diferentes no mesmo ponto aqui. Então, o que eu posso fazer para tentar melhorar isso? Eu posso tentar fazer com que o Si mais 1 no ponto xi, ele seja, no ponto xi mais 1, ele seja igual ao Si no ponto xi mais 1 também. Então, tem que o Si de xi mais 1 é igual ao S de I mais 1 de xi mais 1. Isso para o n variando de 1 até n menos 2. Então, agora vamos ver um outro gráfico aqui. Então, eu tenho o xi e um polinômio Si, e tenho um xi mais 1 e um polinômio Si mais 1. Então, ele está obedecendo aquela regra anterior. Só que agora, o que acontece? Eu tenho pontos que não são iguais entre xi e xi mais 1. Então isso aí não está bacaninha ainda. Então eu preciso de uma outra estratégia. Então olha só, eu tenho aqui a curva SI e a curva de SI mais 1. Então o que eu quero é que essas duas curvas, elas tenham o quê? Eu quero que essas duas curvas, elas tenham a mesma inclinação entre xi e xi mais 1. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer que a derivada de Si de xi mais 1 seja igual à derivada de Si de xi mais 1 e a derivada segundas também sejam iguais. Então, com isso, eu garanto que no intervalo de xi até xi mais 1, as duas funções têm a mesma inclinação, e como elas têm a mesma inclinação e o mesmo valor em xi e xi mais 1, logo ela vai ter os mesmos valores, as duas funções vão ter os mesmos valores entre xi e xi mais 1. Então, na hora de fazer a interpolação, eu posso usar qualquer uma das duas. Bom, então, o que eu preciso? Determinar os coeficientes A, B, C e D. Vamos fazer isso. Então, primeiro nós vamos fazer o x igual a xi. Então, Si de xi vai ser igual a xi menos xi ao quadrado. Opa, xi menos xi ao quadrado é igual a zero. Então, a gente tem que o Si de xi vai ser igual a I vezes zero, e a BI vezes zero, CI vezes zero, DI. SI de xi é simplesmente o YI. Então, DI é simplesmente igual ao YI, ou então nós podemos falar que o DI é igual a SI de xi, que é igual ao DI. Tá certo? Bom, então agora nós vamos fazer o cálculo do B. Para isso, nós vamos fazer a primeira derivada. Então, a primeira derivada vai ser 3ai x menos xi ao quadrado mais 2bi x menos xi mais ci. A derivada segunda vai ser 6ai x menos xi mais 2bi. Então, fazendo de novo x igual a xi, a gente vai ter 6ai vezes xi menos xi mais 2bi. Então, o bi vai ser simplesmente o Si, a derivada segunda do Si de xi, dividido sobre 2. Agora, eu posso fazer o x igual a xi mais 1. Então, eu tenho que a derivada segunda agora vai ser o 6ai xi mais 1 menos xi mais 2bi. Xi mais 1 menos xi, isso aí é igual ao hi. Então, a gente pode fazer que a derivada segunda do Si de xi mais 1 é igual a 6ai hi mais 2bi, tá certo? Bom, então agora a gente pode manusear essa equação aqui
E então o BI vai ser igual à derivada segunda de SI de XI dividido por 2. Então o SI de XI mais 1 vai ser igual a 6AI HI mais a derivada segunda do SI de XI. Então agora nós podemos falar que lá atrás uma condição que a gente impôs foi que o S, a derivada segunda do SI de XI mais 1 seja igual à derivada segunda do SI de XI. Então a gente tem que o AI vai ser igual à derivada segunda do SI mais 1 de XI mais 1 menos SI, derivada segunda do SI de XI sobre o 6AI. Então nós determinamos o A, o B e o D. Agora nós precisamos determinar o C, não é isso? Então, para determinar o C, a gente vai simplesmente substituir o A e o B naquela expressão lá em cima. Então, a gente pode manusear agora essa equação e com isso nós vamos chegar no valor de C. Para isso, nós fizemos que o S de I mais 1 é igual ao Y de I mais 1. Então, o CI, eu vou observar aqui essa equação, só que sobrou um YI mais 1 menos YI sobre H. Então, o H é xi mais 1 menos xi. Então, isso aqui a gente já viu antes, isso aqui é a diferença dividida. Então, o CI, ele vai depender da diferença dividida do xi, do yi, tá certo? Bom, então o CI ele vai ser a diferença dividida do YI menos a derivada segunda do S de I mais 1 de XI mais 1 mais duas vezes a derivada segunda do SI de XI sobre 6 mais o HI, tá certo? Então essa aí é a fórmula para o CI. Então agora nós já possuímos o AI, o BI, o CI e o DI. Então, o que nós queremos é determinar esses coeficientes. Esses coeficientes, eles são dependentes da derivada segunda. Então, vamos ver como que a gente consegue achar essas derivadas segundas. Então, primeiro a gente faz a derivada primeira de SI de XI, que isso é igual a 3AI, x menos xi ao quadrado, mais 2BI, x menos xi, mais CI. Então, o SI, a derivada primeira de SI de x vai ser igual a essa expressão que a gente está vendo aqui, tá certo? Bom, então agora nós podemos fazer o S de I menos 1 de xi igual a derivada do S de I menos 1 de xi igual a derivada do SI de xi. Então quando a gente faz isso, só sobra H e a derivada segunda. As derivadas segundas e a diferença dividida do y. As derivadas segundas são as minhas incógnitas, são o que eu quero achar. Então essa equação aqui é uma equação linear. Então, se eu posso pegar essa equação aqui para 6 pontos, ou 7 pontos, ou n pontos, não é isso? Então, isso aí eu vou formar um sistema linear. E através da solução desse sistema linear, que eu vou ter as derivadas segundas. Só que esse sistema linear, que está sendo mostrado aí, ele é subdeterminado. Ou seja, ele tem mais incógnitas do que equações. Então a gente precisa dar um jeito de formar, de igualar isso aí, né? O número de equações com o número de incógnitas, para fazer com que esse sistema seja determinado. Então, para fazer isso, existem duas formas diferentes, tá certo? A primeira forma delas que a gente vai ver que para poder tornar esse sistema um sistema determinado é fazer com que a derivada segunda do S0 seja igual a zero e a derivada segunda do Sn seja igual a zero também. Então, quando a gente faz isso, a gente eliminou duas incógnitas. Se a gente eliminou duas incógnitas, agora o meu sistema está determinado. Eu posso resolver e determinar as derivadas segundas e através das derivadas segundas, com aquelas formulazinhas que a gente viu para cada um dos coeficientes, a gente consegue determinar os coeficientes. Esses são os splines naturais. Os splines cúbicos, eu vou usar a derivada terceira. Eu vou usar a derivada terceira do SI de xi mais 1 igual a derivada terceira do S de I mais 1 de xi mais 1. Quando eu faço isso, eu também consigo eliminar duas variáveis
e o meu sistema fica determinado de acordo com essa matriz dos coeficientes que a gente está vendo aqui. E a partir daí eu consigo resolver esse sistema linear e determinar os valores das derivadas segundas, e com as derivadas segundas, novamente, eu consigo determinar os valores dos coeficientes das equações de S. Então vamos para o Octave agora para a gente ver como é que funciona isso. Então aqui no Octave, então a primeira coisa que foi feita aqui no Octave foi plotar um gráfico da expressão. Então eu criei funções aleatórias, não é isso? Então eu plotei o gráfico dessas funções aleatórias e para a gente ver como é que fica. Então eu coloquei 1000 pontos usei o Linspace para criar 1000 pontos para gerar uma curva suave, mas na hora de fazer o ajuste, a interpolação, eu usei apenas 7 pontos. Então eu peguei 7 pontos, fiz a interpolação e peguei a curva e coloquei 1000 pontos para fazer um ajuste suave aí. E a partir disso aí, a partir desses 7 pontos iniciais, foram feitos todos os métodos de interpolação, baseado em sistemas lineares, baseado em Newton, Gregory Newton e baseado em splines naturais e splines extrapolados. Essa função splines avaliar, ela, se eu passo o terceiro parâmetro igual a zero, ela é o splines naturais. Se eu passo o terceiro parâmetro igual a 1, ela é o splines extrapolados, tá certo? Bom, aqui no MATLAB, no Octave ainda, na segunda parte, então agora foi feito o gráfico da função interpoladora. Então, esse gráfico, como que ele foi feito? Lá no algoritmo de interpolação polinomial, ou seja, o algoritmo de interpolação baseado em sistemas lineares, que é a primeira técnica que a gente viu, eu fiz uma modificação nesse algoritmo, talvez seja interessante vocês tentarem fazer isso também. Eu fiz uma modificação nesse algoritmo de tal forma que ele me retorne os coeficientes da função interpoladora. Então, além de ele retornar o valor interpolado, ele retorna um valor C, que são os coeficientes da função interpoladora. Então, a partir desses coeficientes da função interpoladora, foi feito um novo gráfico. Como que foi feito esse gráfico? Então, não sei se vocês lembram, o método mais eficiente de você avaliar um polinômio é através do método de Horner. Então, eu passei os valores de x, os 1000 valores de x, para dentro da função Horner, e essa função Horner, ela me retorna os 1000 valores de y avaliados no polinômio dado pelos os coeficientes c, tá certo? Então, aí a partir disso aí, é só fazer os gráficos das funções interpoladoras para os métodos baseado em sistemas lineares, os métodos de Newton e o método de Gregory Newton. Essa mesma técnica ela não pode ser usada para os métodos de splines, tá certo? Mas aí, splines eu não fiz os polinômios aí, por simplicidade, tá certo? Por simplificar a nossa vida aí. Então, foi feito então esses gráficos, então nós podemos observar aqui dos gráficos que a função interpoladora está bem próximo da função utilizada para gerar os pontos, tá certo? Bom, então aqui agora no Octave nós podemos ver os dados obtidos por meio da interpolação e os dados da função real. Então na primeira coluna nós temos os dados utilizados na função real, na segunda coluna os métodos baseados em sistemas lineares, na terceira coluna o método de Newton, Gregory Newton, na próxima coluna os splines naturais e na outra coluna os splines extrapolados, tá certo? Então nós podemos observar aqui desses dados, para essas funções que eu simulei,
os valores dos métodos de interpolação baseada em sistemas lineares, interpolação do método de Newton e de Gregory Newton, eles são iguais. Ou seja, não diferenciou nada neles. Eu usei, obviamente, o mesmo valor de tolerância, o mesmo número máximo de iterações. Então, eles retornaram aí os mesmos valores, tá certo? Bom, o método de splines avaliar splines naturais e splines extrapolados, eles se apresentaram piores do que os métodos baseados em Gregory Newton, Newton e sistemas lineares, tá certo? Esses métodos eles foram bem piores. Então, essa foi a nossa videoaula e em breve teremos outras. Até já!